Quem diria? Quase 300 lojas fechadas, mais de 3.000 pessoas sendo demitidas. Isso está acontecendo no nosso país. Fica comigo até o final que eu vou falar para você o que isso implica de verdade. Bora pro vídeo? Gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Albert Pires, especialista em finanças, perita financeira e mais uma empresa varejista passando por essa situação, tendo que fechar lojas, pessoas sendo demitidas e muito embora isso aconteça com mais frequência do que a gente possa imaginar, porque ela é uma empresa grande, mas nós temos um cenário oculto de empresas menores, pequenas, inclusive no mundo inteiro, que são afetadas em dados momentos. E todas elas acontecem por alguns fatores que eu vou revelar nesse vídeo. Talvez você não tenha uma empresa, mas pode ter certeza que algum desses fatores pode estar afetando a sua vida. Significa quando dizem que a empresa abriu falência, pediu concordata, algo porque está devendo muito e não vai conseguir pagar porque está vendo suas vendas caírem a cada dia. Primeiro de tudo, entrar em dívidas. O que acontece com uma empresa do setor varejista? Porque ela fica endividada? Porque ela opera alavancada. O que seria isso? Ela teria capital para colocar X produtos na prateleira, mas ela quer colocar muito mais, ter opções para os seus clientes e assim poder brigar com outras empresas. E ela não tem aquele capital próprio para fazer isso, ou se ela tem, ela prefere não usar, mas normalmente elas não têm esse capital. Porque veja bem, se você tem um capital robusto e ele estiver investido de forma correta e estratégica, esse dinheiro ele vai render para você o valor para você pagar as suas dívidas. Mas se não está acontecendo isso com essa empresa, é porque, ou pessoa, né? É porque o valor que ela possa ter guardado ou os ativos que ela tem não são suficientes para o tamanho da sua dívida. E é aqui que mora o perigo. A gente operar alavancado, né, tendo toda essa distribuição de produtos, mas que teoricamente não são meu. Além de me gerar um custo mais elevado, porque esse valor, esse dinheiro que eu contrato, ele é um dinheiro mais caro do que um dinheiro que eu tivesse em mãos, que eu tivesse em caixa. Ele é um dinheiro mais caro, então eu vou comprar um produto, a margem de lucro dele vai ser maior. Para eu vender, eu também vou ter que vender isso de forma mais cara. E aí, as Casas Bahias, ela operava com seu carnê próprio e parcelando, né? As pessoas até usavam isso, usam, né? Atualmente, não tanto devido às condições financeiras das famílias, mas sempre falavam, aqui é que nem Casas Bahia, né? Pode parcelar, perder de vista. E, na verdade, isso não é uma coisa boa, porque você está comprando um produto que ele já está mais caro, porque ele veio já de uma estrutura de custos mais elevado. E aí você parcela a perder de vista e cada parcela ela é acrescida desses juros embutido porque você parcelou, você financiou, seja no carnê ou seja na sua fatura do cartão. Então, quer dizer, não é uma coisa benéfica. Eu tive uma loja com a minha irmã e nós começamos lá com R$ 197. Já tem vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre isso. E ali nós fomos crescendo mês a mês. O que foi ruim para nós naquele período? Que toda a entrada que tínhamos da loja, eu comprava novos produtos. Investia em aumentar nosso estoque, em ter já um monte de opção lá, né? Então não fazíamos isso, a gente foi vendendo aquilo que saía mais, mas a nossa estrutura era menor. A gente não deu um passo maior do que as pernas, embora pudéssemos, porque no nosso país hoje a coisa mais fácil é você conseguir crédito emprestado. Por quê? Porque principalmente nesse momento de Selic alta, o dinheiro fica caro, então eles querem vender para você. Mas é aí que está o perigo. Você precisa pensar em construir uma coisa que ela vai ser sólida, que ela vai para o futuro. Por isso eu sou totalmente contra financiamentos. E eu vou dizer para você que na Bíblia não tem nenhum ensinamento falando sobre isso. Embora as pessoas falam assim, mas também não tem dizendo que é para comprar à vista. Aí é que eu te falo, você não leu a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, o Senhor está ali nos ensinando do Velho ao Novo Testamento como que a gente tem que fazer.
No Novo Testamento, por exemplo, ele fala: tenha vários negócios, porque você não sabe de onde vem a crise. Ou seja, é para eu diversificar em negócios, eles não podem ser todos do mesmo setor. Porque se vir uma crise no setor de varejo, por exemplo, e eu só tenho lojas, eu vou colocar todas elas em risco. Então, ele fala: tenha vários negócios. Você não sabe de onde a crise vem. Significa que então eu não posso esperar pegar um dinheiro emprestado. Eu tenho que prover para mim e para minha família. Aí, no Velho Testamento, nós temos os ensinamentos da sabedoria. Em Lucas, nós temos uma reflexão que Jesus fala que o homem sensato, antes dele construir, ele senta e faz cálculos. E aí, eu falo para você, por que ele vai fazer cálculos se existe o financiamento? Ah, mas naquela época de Jesus não tinha. Mas, gente, naquela época e até os anos de 1964, não se tinha esse boom de financiamento. As pessoas compravam seu terreninho e iam construindo por partes. Eles juntavam esse dinheiro que Jesus fala aqui, ó, o homem sensato senta e calcula. Ele não calculava para a casa inteira, acabamento. Não, ele calculava o básico. Meu pai fez assim. Por isso eu digo para você que desse jeito funciona. Então, meu pai colocou lá a estrutura da casa, o banheiro. Então, era 2 cômodos, a sala, a cozinha, que a gente fez de quarto. Todo mundo dormia naquela sala, mas ela era sala, não era quarto. Um banheiro no meio e a cozinha. Só no concreto. Foi isso que nós fizemos. Não tinha reboque, não tinha malemar chapisco, não tinha cobertura, era só na laje. Então, quando chovia, entrava dentro da casa. E nós sobrevivemos. E aí eles iam trabalhando, ele e minha mãe, e eles juntavam um valor: agora vamos fazer isso. Fazia. Agora vamos fazer isso. Fazia. E eu me lembro que eu tinha 8 anos quando nós nos mudamos para nossa casa própria. E eu me lembro de ter já uns 16 anos. E eu me lembro da última vez que a gente colocou o piso, né, no quintal, porque colocou dentro de casa e deu problema no piso, teve que trocar. Eu me lembro que eu tinha 16 anos e a gente estava ajudando a quebrar o piso, para trocar o piso. E aí já tinha bastante coisa feita, mas ainda faltava pintura externa, piso no quintal. Mas então você vê, 8 anos para ele conseguir concluir do jeito que eles queriam a casa, né? Para também não alagar dentro dela quando chovia, porque chovia mais dentro do que fora. Dizer com isso, se nós fizermos dessa mesma forma, sem ficar esperando de que, eu vou financiar. Eu não quero te desanimar, eu quero te animar a ser provedor dos seus sonhos. Não dependa de bolsa, dessas bolsas disso, bolsa daquilo lá, porque essas coisas te, sabe, mantêm numa caixa. Aí você não pode expressar sua opinião, você não pode escolher bons médicos, você não pode escolher uma educação melhor, porque você está à mercê daquilo que te oferecem e você não precisa disso. Porque você é muito mais, você pode viver muito mais. É só acreditar, não vai ser algo impossível. Vai ser trabalhoso, mas vai ser algo possível, concreto, e você vai fazendo por partes. Então eu te trouxe 2 exemplos aqui, 2 exemplos que são para reflexão inicial. Será que a empresa realmente quebrou porque não faliu, porque está tudo ruim, está todo mundo sem dinheiro? Porque esse pensamento nos trava, nos dá medo, e aí a gente não faz mais nada. E não é isso, não é sobre isso. Às vezes faltou uma boa gestão, porque você ficar devendo horrores para fornecedor, ué, por quê? Se sempre vendeu tão bem, quantos anos essa empresa existe? Porque nunca foi possível fazer um capital e pagar seus produtos à vista. Porque essa é a nossa cultura. Pesquisas que provam isso que eu estou dizendo. E eu, por acompanhar muitos clientes nessa nossa educação financeira, eu percebi muito isso. Quando a pessoa está com um cartão na mão, um cartãozinho de crédito, ela compra assim, ó, passa no cartão, passa no cartão, passa no cartão, passa no cartão, até o dia que ela chega assim: passa aqui esse cartão, passa aqui o cartão, passa aqui meu cartão, passa aqui meu cartão, passa aqui meu cartão. E aí, o medo de que o cartão não passe. E por quê? Porque foi comprando e nem prestou atenção se tem saldo ainda no seu cartão. Aí quando pensa que não, deu recusado. Então vamos tirar isso aqui? Passa de novo, deu recusado. No fim, veio com 2 coisinhas na mão.
E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou criticando, eu estou falando isso, eu já fiz isso também lá atrás. Muito embora minha vida sempre fui alicerçada desse conhecimento sobre essa organização, uma coisa que é minha. Mas teve uma época que eu estava tão desanimada que eu não me preocupava de ficar fazendo cálculos. Tinha deixado as coisas na mão do meu esposo, já estava virado um angu, eu estava me recuperando de um acidente gravíssimo, que eu quase perdi a perna. Então, assim, eu não estava muito me importando com isso, sabe? Era muito jovem também, na nossa juventude parece que a gente não liga muito para as coisas, né? Lá na frente a gente falava, oxe, tivesse feito assim, assim, hoje estaria assim, assim, né? Então isso é só mais um alerta para você. Se você é jovem, por favor, me escute. Eu não sou a senhora da razão, mas é que eu já vivi um pouco a mais, então eu sei, as histórias se repetem. Parece que não, mas se repetem, tá? Então, concluindo, você precisa sempre sentar e calcular se aquela decisão que você quer tomar é a melhor. Porque se vir um caos, se alguém não te pagar, se você perder o emprego, o que pode acontecer no mundo de imprevistos, de algo que você não estava esperando, que vai te deixar na mão e você vai deixar de uma pessoa que está com as contas pagas para uma pessoa que agora está com as contas atrasadas e se tornou um endividado. Porque endividado, gente, na verdade é a pessoa que já está com seu salário 90% comprometido, com coisas, né, além dos seus imprevistos. Essa já é uma pessoa endividada. Você pode estar com as contas em dia, todas atualizadinhas, não tem nenhuma atrasada, tá tudo pago até antes do vencimento, mas ainda assim são dívidas. E se isso que eu te falei até agora, se você acontecer um imprevisto, você não der conta mais, né? Se acontecer, eu ouvi uma pessoa falar isso para mim, se eu perder esse emprego, eu não vou conseguir pagar a minha casa, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu dependo exclusivamente dessa renda que eu faço. Então, quer dizer, e aí? E o valor que a pessoa recebe não consegue amortizar. Se é com aquele valor que ela tem garantido dela, a renda dela, ela não consegue amortizar, certo? Então é só para pagar a parcela. São 30 anos então que ela vai ficar naquela vida. E quando você está imerso em dívidas, às vezes você não consegue pensar fora da caixa o que fazer para construir uma receita eterna melhor, né? Você não consegue. Né? Então, esses dias eu falei para uma pessoa, eu moro no meu kitnet, eu tenho já um apartamento que eu já falei para vocês aqui, eu recebo aluguel de lá e pago aqui, eu não tenho lucro com este aluguel, eu só simplesmente pago aonde eu moro. Mas o projeto, né, que temos é de ter mais casas de aluguel, ter mais, uma carteira mais robusta de investimentos que dê um retorno maior. Então a gente está trabalhando para isso. Só que a minha velocidade pode ser diferente da sua. A minha segurança é Deus. Então eu escuto o que ele fala. E às vezes emburrada mesmo, eu atendo, né? Como que se diz? Eu obedeço, né? Então eu obedeço. E hoje no meu coração arde isso. Não tenho que estar comprando coisas que eu não preciso para mostrar para pessoas que não estão nem aí comigo. Essa não é a Alber. A Alber não vai fazer isso. O recado para você é que não fique alarmado com medo que o mundo está desabando. Temos que fazer as malas e ir embora do país. Às vezes eu penso que sim, seria bom. Mas não é uma realidade para todo mundo. E não é algo muito fácil. Lá fora também existem problemas. Talvez diferentes dos daqui. Mas em todo lugar vai ter problema. Todo lugar vai acontecer alguma coisa que vai nos limitar, mas aqui dentro de casa, se nós fizermos a nossa tarefa certinha, nós vamos prosperar. E a tarefa certinha é isso: senta e calcula antes de gastar. 2, mantenha-se organizado, porque se você sabe tudo que entra e o que sai, para onde sai, por que sai, quando sai, você tem muito mais clareza para tomar decisões. E com um dinheiro na mão que sobra, que você consegue fazer sobrar, você consegue fazer outras estratégias. E nessas estratégias você consegue alcançar os mesmos objetivos que você quer hoje, porém você não deu o seu dinheiro por juros, tá? A palavra de Deus fala sobre isso, que os juros empobrece. E ainda fala que quem
tira muitos juros dos outros, uma hora perde tudo, tá? Essa é a justiça do céu. Quem avisa, amigo é. O mundo não tá caindo. O que falta a todo mundo é aprender a se organizar. Parar de querer comprar fiado e empurrar fiado nos outros. Então, se a loja não tivesse esse hábito de comprar fiado e de ter vendido fiado e aí ter um número grande de pessoas inadimplentes, é só você dar um Google aí que você vai ver o quanto de gente ainda está endividada. Porque, como eu disse, a dívida não é porque ela está atrasada. A dívida é porque você está com o seu salário ou o seu ganho, o seu prolabore já está comprometido. Ele não sobra, você não tem poder de barganha, você não consegue montar um fundo de reserva ou de emergência, como você queira falar, você não tem uma carteira de investimentos, você não consegue olhar para outros horizontes, você vive o hoje apagando o incêndio de hoje. Só que eu estou aqui para dizer para você que não precisa viver assim, você não precisa viver apagando incêndio, você precisa aprender a viver o Salmo 40, que muitas pessoas pregam, dizendo para você que Deus vai fazer, que Deus isso, que Deus aquilo. Queridos, Deus já deixou para nós tudo escrito. Tudo escrito. E talvez você não acredite na palavra de Deus, mas você pode acreditar em mim, porque eu vivo aquilo que eu estou vendo ali na palavra. E o que eu falo para vocês é o que eu faço. Eu tenho aquelas pastinhas aqui, ó, aqui em cima, ó. Aqui estão meus livros, mas essa pastinha aqui e essa aqui são todas as contas do mês que ficam arquivadas. E eu lanço numa planilha. E eu tenho um planner que também está aqui, ó, pertinho desse caderninho vermelho. Tem meu planner e o caderninho vermelho também é um caderninho de anotação. Então eu procuro estar muito bem organizada. Eu sei mais ou menos já quanto que tá o meu cartão. Se eu posso gastar, se eu não posso gastar, porque eu tenho um teto para ele. Eu sei que eu posso gastar X reais no meu cartão. Que eu já tenho esse dinheiro na minha conta. E por que você usa o cartão então, Albert? Porque eu ganho cashback e agora ganho milhas também. Então, meu cartão ele me traz retorno dobrado. E aquele dinheiro que eu vou pagar, a fatura, fica rendendo. Eu deixo ele numa caixinha do Nubank e ele vai ali rendendo. Isso aqui não é merchan, é o que eu faço. Eu não vou mentir para você, eu coloco lá mesmo. E aí o que acontece? Esse dinheiro fica ali rendendo. Então, quando chega o vencimento da minha fatura, aquele dinheiro deixou uma gordurinha para mim. Aí, aquela fatura me gerou, que é praticamente o valor que estava guardado, um pouco menos, mas me gerou um cashback de 1% a 1,5%. Se eu comprar nas plataformas, eu ganho 10, 5, 20% de cashback dentro da plataforma do meu cartão. E ainda ele vira milhas. E as milhas, existem estratégias, dias para você trocar elas e elas dobrarem. E aí você pode fazer viagem de graça, ou abastecer seu carro, ou fazer qualquer coisa. Tem muitas opções que você pode fazer com produtos de milhas, com o que as milhas geram para você, ou mesmo vender e colocar dinheiro no bolso. Então, gente, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu criei um grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, nós temos a associação Ascenf, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre ela, e nós estamos melhorando a cada dia essa associação. Nós decidimos criar uma comunidade, né? E essa comunidade é via WhatsApp, né? Acho que aqui pode falar, não sei. Mas tá aí o endereço do nosso... Clicar no link, vai cair na nossa comunidade. E ali nós vamos entregar todos os dias conteúdos para mudar a sua vida. E é gratuito o acesso ao nosso grupo. E lá dentro você vai participar de promoções, vai participar de grupos de viagens, grupos de mentorias, várias coisas que vão acontecer. E aí você vai ver que aquilo que você vai pagar muito menos do que qualquer outro lugar. Porque essa é a nossa visão, tá bom? Essa é a nossa visão. Eu quero que você entenda isso. Pega a visão. Se você continuar assistindo Rede Globo, eu sinto muito lhe informar, mas você vai continuar sendo massa de manobra. E o que é massa de manobra? É aquela pessoas, massa, é muitas pessoas, é um conglomerado de pessoas, é legião de pessoas que são manipuladas conforme o noticiário quer. Então o noticiário começa a trazer um monte de desgraça, você acha que o mundo está caindo em desgraça. Ele começa a falar de várias empresas que estão endividadas e nunca eles vão falar que é a má gestão do governo que está prejudicando as empresas. Eles vão dizer que é porque está todo mundo sem dinheiro. E eu venho dizer para você que não está, o mundo não está sem dinheiro. Ele apenas está desorganizado, pessoas gastando além do que precisam, com tapete, com reformas. É só você dar um Google também.
Tá tudo lá o que está acontecendo. Então, a gestão vem errada de cima. Só que se nós que estamos embaixo olharmos o exemplo de cima destes, aí danou-se. Nós temos que olhar para cima dos montes. Olho para o alto, de onde me virá o socorro. Está na palavra de Deus o seu socorro. E se você quiser mesmo aprender a andar com gente que tem outra energia, entra para o nosso grupo. Entra porque todo dia vai ter tarefa, todo dia vai ter insight, todo dia vai ter alguma novidade para nós ali. Claro que a gente está colocando as pessoas agora, então assim que começarmos a ter o número que a gente pretende, mais coisas vão acontecer. Então, por enquanto, vai ser alguns insights leves, tá? Também não te encher de informação, te deixar perdido, tá? Então, está acontecendo as coisas, estamos organizando, mas você já é convidado a entrar no nosso grupo e fazer parte de tudo isso que vai mudar a sua vida, tá bom? Então, não se preocupa, o mundo não tá caindo, não tá falindo, ninguém vai morrer de fome. Você só precisa tirar o medo, aprender a se organizar e não gastar mais do que ganha. Se organiza, compra à vista. Ou se você for comprar no cartão, só se você já tivesse dinheiro guardado. E eu vou dizer para você, não é impossível ter esse dinheiro guardado, não. É mais fácil do que você pensa. Só que você tem que ter dinheiro sobrando. Se você gastar ele, se você comprometer todo o seu salário, aí você vai sempre viver apagando incêndio ou enxugando gelo, tá bom? Você gostou desse vídeo? Ó, já compartilha ele em geral. Quanto mais gente entrar para nossa comunidade, mais coisas nós vamos fazer juntos, nós por nós mesmos, porque sempre vai ser assim, o povo pelo povo. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Amém, gente? Então tá bom. Beijos e até a próxima!